Vamos lá. Então, retomando aqui o exercício, esse caso era de um problema de caminho mínimo, e aí eu tinha como objetivo traçar o menor caminho entre Chapecó e Porto Alegre. Então, aqui para facilitar esses cálculos, a gente vai construir variáveis de acordo com os nós aqui. Eu vou numerar os nós, como eu falei antes. Se eu colocar por iniciais, eu vou ter confusão entre Joaçaba, Joinville. Então aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? E aí, então, partindo aqui de Chapecó, eu tenho 3 opções: Joaçaba, Lages e Joinville. Então, essas 3 opções iniciais, em relação à minha restrição, significa que eu tenho Chapecó a Joaçaba mais Chapecó a Lages mais Chapecó a Joinville, resultando em 1. Como a gente vai representar um fluxo de saída, a gente coloca menos 1. Ainda continua sendo 1 porque eu estou colocando ali, ó, menos os dois lados, tá vendo? É só em termos da gente entender lá como sendo a saída na construção dos nós que a gente começou lá no início, apresentando problemas de rede. Aí como é que eu resolvo todos os outros nós? Então eu olho sempre as opções envolvendo os nós. Olha agora o nó de Joaçaba. Observem que tem uma chegada nele, que é de Chapecó, e 2 saídas. Então o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Olhando esse nó, eu sei que eu tenho esse caminho, menos essas duas opções aqui. Se eu fizer essa diferença, tem que dar 0. Por quê? Supondo hipoteticamente que esse foi o caminho escolhido, né? Se aqui então foi o caminho escolhido, isso aqui é 1, valor 1. E aí, saindo de Joaçaba, eu tenho que escolher inevitavelmente um dos 2 caminhos, seja para Caxias ou seja para Florianópolis. Então, vamos supor que aqui seja 1. Então aqui vai ser 0. Então soma este com menos esses 2 aqui, né, vai dar 0. Ou seja, 1 daqui menos 1 mais 0 vai dar 0. Se fosse o contrário também, em vez daqui ser 0, aqui fosse 1 e aqui, portanto, fosse 0, daria a mesma coisa. Tá? Então veja que eu posso sempre fazer assim, olhando cada nó, as entradas e as saídas. Tá? Então, nesse caso, uma outra restrição que a gente tem que montar aqui agora apaguei demais até. Joaçaba é 2. Uma outra, então, vai ser x 2 menos x 5 mais x 6 é igual a 0. Tudo bem, pessoal? Ficou claro essa construção aqui? Sim. Maravilha. Vamos olhar o nó de Lages. Lages tem opção de Lages para Caxias do Sul e de Lages para Florianópolis, chegando só de Chapecó. Então, aqui eu posso olhar também o seguinte: x13 menos x35 mais x36 igual a 0. Tudo bem? E Chapecó, e olhando o nó Joinville, entrada saindo de Chapecó para Joinville, 2 opções, Florianópolis ou Sombrio. Então aqui
x14 menos x46 mais x47 igual a 0. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha, que ótimo. Então vamos lá, prosseguindo. Olhando agora aqui, Caxias do Sul. Veja que de chegada eu tenho caminho por Joaçaba e o caminho por Lages. Então, inevitavelmente, eu tenho que considerar os dois de chegada. E eu tenho também um outro aqui, que não está sendo observado. Olha aqui, Florianópolis. Então, não posso olhar somente esses daqui. Em relação a este nó, eu tenho 3 opções de chegada. Caxias do Sul, Lages, perdão, Joaçaba, Lages e Florianópolis. Tudo bem? Sim. E de saída de Caxias do Sul, só para Porto Alegre. Então, considero esses 3, qualquer uma dessas opções aqui, menos essa de saída, 0 de fluxo. Então, aqui, 2,5, 3,5 e 6,5. Menos 5,8. Igual a 0. Olhando esse nó aqui, chegadas. 2,6, 3,6, 4,6. Saídas. 6,5, 6,8, 6,7. Então, 2,6, 3,6 e 4,6. Adoro quando começa a acontecer isso. Tô sofrendo boicote do meu computador, vocês estão vendo, né? Uma hora é superaquecimento, tem que botar no ar-condicionado para ele gelar. Outra hora não quer escrever mais. Até ele tá cansado, professor. Até tu, computador. Até tu, computador. Ah, eu vou tentar escrever aqui, desse lado, porque tá difícil. 2,6, 3,6, Até as 4,6. máquinas descansam, né? Elas precisam de um tempo para descansar. Até a máquina quer descansar, não acredito nisso. Ai, ai, ai. X26 mais X36 mais X46. Ó, meu computador já está superaquecendo de novo, tá vendo que tá lento para escrever? E aqui não vai dar também. Só se eu fizer valores menores. Está hiperaquecido de novo. Beleza. Acho que eu vou ter que ficar, sabe onde? Aqui em cima do ar-condicionado para escrever para vocês, porque é impossível. Deixa eu só gelar um pouquinho ele mais de novo. Mas está muito quente hoje aqui. Então...
Vamos lá, vamos ver quantos minutos eu consigo mais fazer. Acho que agora eu consigo escrever. Retomando aqui. x26 mais x36 mais x46 menos. Vamos lá ver. 65, 68, 67. Igual a zero. Demorou, mas saiu, né, pessoal? Tudo bem em relação a esse? Sim. Aí aqui, ó, sombrio. 2 caminhos de chegada. 4, 7, 6, 7. E saída 7, 8. X 4, 7 mais x 6, 7 menos 7, 8 igual a zero. Correto? 6, 7, 4, 7, 7, 8. E aí, por fim, 3 caminhos de chegada em Porto Alegre. Por 5, por 6 e por 7. 5, 6, 5, 8 mais 6, 8 mais 7, 8 igual a 1. Lembrando que eu tenho uma condição de minimização de acordo com todas as minhas variáveis. Então agora eu posso construir, ou até poderia ter construído antes. Qual que é a minha função objetiva? Minimizar z, que é 400 x12, 950 x13, mais 800 x14 mais 1800 x25 mais 900 x26 1100 x35. Vou colocar nesse cantinho aqui, pessoal. Mais 600 x36 600 x46 1200 x47. Se eu esquecer algum, vocês me avisem aí. Senão já viu, né? 400 58
mais 900, 65, 1.300, 68. Bem, vai ficar fora de ordem aqui, mas vocês sabem que estou olhando todos os do nó 6. 1000, x67, 600, x78. Foram todos, né? Três. Tem 14 nós, tem 14 variáveis aqui. Alguma dúvida, pessoal? Acho que aqui não, né? Essa aqui tá tranquilo para vocês. O que vocês querem é a próxima parte, não é? Isso. Isso. Então vamos lá. Como é que eu posso montar isso no Excel? Eu posso montar num problema de fluxo também. Né? Vocês chegaram a ver os meus vídeos lá que eu fiz 3 casos envolvendo as variáveis fantasmas e também o fluxo balanceado. Né? Aqui, às vezes, é mais interessante você montar pelo fluxo balanceado, porque aí você fica com uma tabela mais enxuta. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês montam com as fórmulas condicionais. Tá? Então aqui o que a gente pode fazer? Você pode fazer uma informação de origem e destino. Né? Por quê? Aí facilita para a gente até onde a gente está indo. Então, aqui. E aí, o que eu vou colocar aqui? As numerações dos nós que a gente estabeleceu. Tá? Então, por exemplo, o que a gente tem de informação? A gente tem 1 indo para 2, 1 indo para 3, 1 indo para 4. Eu posso colocar também os outros nós, e assim eu vou montando. 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 5, 2, 6. Três, 5, 3, 6. Quatro, 6, 4, 7. Cinco, 8, 6, 5, 6, 7, 6, 8. E por fim aqui o 7, 8. Vem para
Tudo bem em relação a isso, pessoal? Ao que eu estou construindo aqui? Sim, não, talvez. Pode sim. Maravilha. E aí eu posso montar uma outra coluna informando os quilômetros aqui. Então aí eu coloco aqui uma coluninha. Ó. Então vai ser nessa ordem que eu montei, 400, 950, 800. Vou fazer o seguinte, para não ficar sofrendo aqui. Pronto, vou compartilhar minha telinha aqui. Maravilha. Mil e 900, 1.100, 600, 1.200, 400, 900, 1.000, 1.300 e 600. 1.000. Aqui eu inverti, ó, porque se vocês lembrarem, eu coloquei o 68 antes do 67, mas o 67 tem distância de 1.000 quilômetros, né? Então do nó 6 ao nó 7 eu tenho que colocar 1.000. Tá bom? E agora que eu vou começar a montar aqui a minha função objetivo. Como é que eu posso montar? Eu pego os coeficientes e uma célula vazia para montar as minhas variáveis. Então lembra que a gente colocava lá as variáveis sempre no Excel num conjunto de células vazias, sejam linhas ou seja colunas? Aqui eu vou montar, ou vou fazer a escolha nesta minha coluna aqui. Tá? Eu vou chamar então de rota, que vão ser as minhas variáveis, tá? XI aqui, XIF, um Izinho e um F aqui. Onde esse IF aqui está associado ao, vou chamar de DP. Pronto, vai ficar mais fácil de onde vem o DP. São as informações aqui do 1 e do 2, D para, tá bom? Só para fazer uma referência. Então como é que eu vou escrever a formulazinha? Eu poderia fazer aqui igual a 400 vezes esse daqui. Ou seja, igual a esse vezes esse. Tá? Na minha célula que vai formar aqui o caminho. Mas aí, na verdade, é aqui embaixo que eu posso montar em qualquer lugar, né? Eu vou mostrar para vocês uma outra formulazinha que dá pra gente condicionar aqui, em vez de fazer isso daqui, ó, isso, vezes isso daqui, e assim por diante. Tá vendo que eu estou fazendo um produto, somas de produtos? Estou fazendo soma desses produtos, dessas células que estão lado a lado. No Excel tem uma função que você pode utilizar quando você tem
também esse recurso. Então você pode fazer assim, ó, somar produto. Só que aqui eu estou no inglês, então deixa eu ir lá buscar essa fórmula. Sum product, que é somar produto em português, tá? E aí eu coloco aqui, ó, os dois conjuntos de células. Esse daqui e esse daqui o outro conjunto. O que ele está fazendo? Ele está fazendo exatamente o produto de 400 vezes o x12, que está aqui, ó. Por que é o x12? Eu vou fazer uma referência depois cruzada com isso. Mais 950 vezes x13, mais 800 vezes x14 e assim por diante. E eu estou colocando aqui. Tudo bem com relação a isso, pessoal? Ou ficou muito confuso assim? Mais ou menos, professor. Tá. Então, vou mostrar o que essa fórmula está fazendo de uma maneira mais explícita. Ela está fazendo o seguinte, ó, pegando esse valor vezes a variável x12, que eu coloquei aqui, ó, mais esse valor vezes esse daqui, mais esse vezes esse Beleza. vezes esse. Por isso que ela faz somar produto, né? Vou colocar agora, vou completar aqui para vocês verem que de um jeito ou de outro vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Porque elas têm o mesmo procedimento. Somar essas multiplicações aqui dessas colunas. Se não der igual, é porque você errou ou descuidou de alguma soma, de uma multiplicação. E quando tem muito, por que é bom usar somar produto? Porque tem muita célula, tem muita coluna aqui. E aí você pode confundir, em vez de somar uma hora, você multiplicar, ou o contrário. Tá bom? Por enquanto tá dando igual porque essa coluna toda tá zerada. Tá bom? Mas você até pode fazer um teste, colocando valores aqui, ó. Você tem que dar o mesmo resultado, ó, tá vendo? Então tá batendo. Tá bom? Tá. Ficou mais claro agora um pouquinho ou não? Ficou. Mas Maravilha. então aqui na coluna B você vai multiplicar o que mesmo? 2 vezes o 400? A coluna D é onde a gente coloca nossas variáveis. Lembra que a variável é uma célula vazia dentro do Excel. É uma célula que o solver vai colocar o valor pra gente lá. Então a gente sempre faz referência a ela. Ó, aqui está o x12. Como é que eu sei que é o x12? Que eu montei aqui, ó. Da mesma maneira que se eu tivesse, em vez de chamar de x12, se eu tivesse chamado de x1, essa aqui, x2 é essa, x3 é essa, são só rótulos que a gente vai montando. A gente pode montar da maneira que a gente quiser. Por exemplo, tá? Tá. Mas em vez de montar assim, por exemplo, isso aqui poderia ser útil para eu construir lá no PHP Simplex. Aqui, olha, para montar assim, que eu montei referenciando aos nós aqui, ó. Que aí fica mais fácil eu olhar a figura e ver o que esse valor significa e qual é a variável que eu estou chamando do jeito que eu construí aqui, tá bom? Tá bom. Então, essa coluna aqui toda tem que estar vazia, assim mesmo. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o fluxo para construir as minhas restrições aqui, ó. Então eu vou considerar os mesmos fluxos
Só que agora, fazendo uma associação entre todos os nós possíveis. Então, eu vou construir aqui do lado uma coluna para os nós, e aí depois eu vou fazer a verificação. Quantos nós, ou quais os nós que eu tenho? Tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então aqui a minha construção ela vai ter que ter os 8 nós. Tá? E aí, baseado nessas condições, eu vou verificando os resultados do fluxo balanceado. E aqui as ofertas e as demandas. Então, como é que eu construo esse fluxo agora, olhando os nós aqui e essas informações? Então, eu uso umas células condicionais. Tá? Então, por exemplo, como é que eu vou colocar essa expressão aqui, ó? x12 menos x12 mais x13 mais x14 igual a menos 1. Eu vou colocar aqui, ó, nessa célulazinha, essa informação. Igual, soma condicional. Aqui é SUMIF. E aí para vocês é soma C. Bom? Aí eu faço aqui, travando desta minha célula. Chegada aqui, ó. Eu travo. Considerando esse daqui. Então, aqui ele vai olhar todos os nós que saem de um e vão para qualquer um desses daqui. Tá? O que ele vai ver? Só vai fazer o cruzamento entre o nó 1 e onde ele está associado aqui. Ah, mas como é que eu sei isso? Que eu tenho mais condicionantes aqui. Aqui eu coloco as variáveis. Deixa eu travar aqui também. E depois eu só vou arrastar isso daqui. E agora eu olho, veja que eu coloquei aqui, ó, só a coluna C. Comparando nó 1. Agora eu vou colocar o caminho de chegada, o caminho de saída. Para ele fazer uma comparação. Aí aqui eu travo também. Coloco qual é o critério. Novamente o nó 1. Então veja que eu vou fazer uma comparação das somas, e só vou somar quando satisfazer essa diferença aqui. Entre 1 para o 2, 1 para o 3 e 1 para o 4. Tá? E aí eu vou escolher nesta condição.
fluxo aqui, obviamente vai dar 0. E aqui eu coloco o lado direito, que é menos 1. Ah, por que aqui deu 0? Porque todas as minhas variáveis aqui, ó, estão zeradas. Tá? Eu coloquei menos 1 aqui, que é esse fluxo. Tudo bem, pessoal? E aí aqui, ó, depois eu só arrasto, porque ele vai fazer o que de diferença dos anteriores? Ele vai comparar os nós de entrada e de saída com base nesta variável. Só que agora, o que ele está mudando aqui? Ó? Somente a comparação do nó. 2. É a mesma coisa aqui. Só muda o nó, porque é a única célula que eu não travei, ó, tá vendo? Mas as variáveis estão aqui, os nós de entrada e saída, de chegada e saída também. E assim eu vou fazendo com os demais. E aqui eu coloco as demandas. 0, 0, 0. Todos os nós intermediários até aqui ser 1. Esse é o fluxo que eu tenho. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um equilíbrio aqui, ou verificando um balanceamento entre o fluxo de entrada e saída. Saída com menos 1, entrada igual a 1 e todos os intermediários zerados. Tá? Isso vai exigir com que esse seja menos 1 e esse aqui seja 1 e todos esses sejam zerados, considerando as rotas escolhidas aqui também. E aí isso vai dar pra gente um valor mínimo aqui. Então, como é que eu faço agora, considerando a minha construção aqui, o uso do solver? Vamos lá para o solver agora. Até agora a gente só montou no Excel.